A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Livro de Atos, capítulo 2, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Glória ao Pai, Filho e Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse tema é um tema que nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? Batismo no Espírito Santo. A gente já ouviu falar sobre vários batismos. Existe o batismo nas águas, o batismo nas águas bíblico, que é imersão, né? Aquele que nós aprendemos com o Senhor, né? Através de João, e a igreja genuína segue dessa forma, que é simbolizando a morte e ressurreição de Jesus. Simbolicamente a gente batiza simbolizando isso, a morte e ressurreição de Jesus. É quando a gente vai colocar a pessoa com as mãos assim, ó, esse é o batismo nas águas, e dessa forma a gente vai imerge a pessoa, né? Vai empurrando a pessoa até a água cobrir todo o corpo, né? E depois traz de volta, que significa a ressurreição, quer dizer, morte e ressurreição. A gente é batizado na morte e ressurreição de Jesus. Glória a Deus, amém? Ali simboliza o sepultamento, a velha criatura, né? Fica ali e ressurge a nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Glória a Deus. Então vamos lá. Mais um batismo que eu quero falar hoje é o batismo com o Espírito Santo. E está em Atos capítulo 2, que não foi só para aquele tempo, como muitos pregam, né? Que não tem mais batismo com o Espírito Santo, que o batismo foi para aquele tempo. Com qual intuito? Qual será o intuito de alguém que numa escola bíblica ensina para a congregação, para os irmãos, que o batismo só foi para aquele tempo, falar em línguas estranhas só foi para aquele tempo dos apóstolos, hein? Primeiro, eu penso que seja uma ação demoníaca, né? Uma ação do diabo para tentar ofuscar o que acontece com o batismo com o Espírito Santo. Porque após o batismo no Espírito Santo, o que vai haver? Uma transformação, né? Porque a gente vê na Bíblia, né? Saul, quando ele foi separado para ser rei, em que ele não queria aquele cargo, você vê que antes da consagração ele se escondia nas bagagens, essas coisas, para não assumir. E de repente, quando ele está no meio dos profetas, né, ele é cheio, o Senhor enche ele é cheio do Espírito, e ali ele fica revigorado, e glória a Deus, começa a dar lugar, né, aquele propósito de Deus. E na graça, o Espírito, ele veio morar com a gente. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para estar na terra. Eles dizem muito assim que a pessoa que é batizado no Espírito Santo é quando ele batiza na água. Ali ele já está batizado, já tem um Espírito. Eu concordo que ele tem um Espírito, no sentido que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer que Jesus é o Salvador, não revelar para a pessoa não aceita, né? Que ele que revela. Mas o batismo, o sinal com o batismo do Espírito Santo, com fogo, é o falar em outras línguas, ou seja, está em 1 Coríntios 12, se flui os dons. Muitas vezes uma língua que a pessoa fica falando após o batismo, variedades. Depende de como o Senhor
o batizou, ou seja, o propósito de Deus. Depende qual o propósito de Deus ele batizou, né? Se ele pode batizar com dom de língua já com variedade ou com dom de língua só para falar em uma determinada língua, amém? Mas depois não quer dizer que não vai renovar. Isso tudo acontece quando o cristão ele é espiritual, ele é sensível ao espírito. Não é aquele cristão rústico, que vai à congregação, mas não ora bastante, só ora se for convidado, não tem uma vida de comunhão com Deus constante. Ele vai à congregação, participa do culto, malmente glorifica, entendeu? É um cristão, digamos que não tem muita assim, intimidade com Deus, ele não anda muito ligado com Deus, ele só é religioso. O cristão religioso ele não tem muito compromisso com Deus, ele tem compromisso com a congregação. Porque todo compromisso com Deus você é assim, você vai buscar a Ele, vai congregar e dali você vai fazer aquilo que Jesus mandou ir. Você vai visitar, você vai pregar, então para isso você tem que haver uma dedicação à leitura bíblica, a se consagrar diante do Senhor, a não viver uma vida fria, eu estou indo, mas estou com má vontade, eu vou. Porque tem que ir. Isso não é ter intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não precisa ninguém lhe chamar para ir para a congregação. Não precisa ninguém lhe chamar para você ir à igreja. Não precisa, certo? Você tem isso espontaneamente porque você já entendeu que o Evangelho é o poder de Deus, amém? Então quem tem o Espírito Santo, quem recebe o batismo no Espírito Santo, ele fala em outras línguas. Aleluia, o Senhor fala sobre isso. Que aquele que é dele recebe o seu espírito, ele dá o seu espírito. Esse é o selo, é o penhor, né? Para a vinda do Senhor Jesus e também para, aleluia, manifestar os dons, 1 Coríntios 12. E isso não deve ser estranho, mas como existem congregações que ensinam ainda aquela coisa morna, fria, que não tem batismo, é uma escola bíblica sem poder, não fala com autoridade, são uns cultos mornos, tem uns louvor até bonito, o coral canta até bonito, mas não são avivados. Porque se alguém dá glória a Jesus é estranho. Se dá um, dois ou três ou quatro ou cinco que receberam o batismo. E muitos ainda são contra. Eu conheço deles que brigam com qualquer um se falar sobre avivamento. Essas pessoas, na verdade, eles estão fora da doutrina de Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos. Eles não creem no batismo com o Espírito Santo e prega heresia, dizendo que o batismo do Espírito Santo só foi para aquele tempo, porque conservou o batismo nas águas de João e não conservou para o novo nascimento e não conservou o batismo com o Espírito Santo da doutrina que o Senhor Jesus deixou para nós, hein? Glória a Deus. Se você não quiser se denominar pentecostal, não, problema seu, é problema de cada um, mas não deixe de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. As pessoas precisam serem batizadas no Espírito Santo para receber vigor, para receber mais intimidade com Deus, ter mais intimidade com o Senhor, porque aquilo que a gente recebe de Deus, aquilo nos aproxima dele, aquilo faz com que a gente fique mais espiritual, entenda mais as coisas de Deus, mas para isso acontecer você tem que buscar, você tem que incentivar as pessoas a buscarem. Estou falando para líder e para membros, amém? O membro buscar e o líder ensinar direito, ensinar, mostrar o caminho que Jesus batiza com o Espírito Santo e fazer orações para batizar pessoas, entendeu? Cultos avivados, que pregue sobre o tema, que Jesus batiza, mostre na Bíblia, mostre o avivamento, mostre as orações dos profetas, né, em Joel e etc, que fala sobre os últimos tempos, que o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne, é o que nós estamos vivendo, e Pedro disse isso após receber o batismo lá em Atos 2, amém? Glória a Deus, louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Então um sinal de que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, então não vá atrás disso, de alguém que te batiza nas águas e diz, aí você já recebeu o batismo no Espírito Santo, quando você foi batizado nas águas. Não.
E existem pessoas que já aconteceu quando desce as águas, Jesus batiza também com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que aquele que não falou em língua é batizado. Porque o sinal de quem Jesus batizou também no Espírito Santo, como batizou nas águas, é falar em outras línguas. Isso não pode ser proibido e nem ensinado ao contrário. Qualquer um que fizer isso está fora da palavra, ensinando heresia. E quem prega heresia não tem como ser salvo, porque você não pode ser maior do que quem ensinou, quem criou tudo e quem colocou a doutrina, que é o Senhor Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então a igreja genuína que vai ser arrebatada, ela precisa viver esse avivamento constantemente, essa vida de comunhão com Deus, ser normal orar, ser normal ter uma vida de comunhão, falar em línguas estranhas, normalmente em casa, com Deus, na congregação, falar com Deus sempre. Não é esse negócio de quando tem um culto na igreja, que chega um pregador de fora, ou faz um movimento mais avivado, que alguém vai falar em línguas estranhas depois de 1 mês ou 6 meses, não. Todos os dias o cristão precisa ser renovado, ele precisa estar com os dons fluindo. Se isso não acontece, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você está frio espiritualmente. E a Bíblia fala que o morno o Senhor vomita. Não seja Laodiceia, mas seja a igreja de Filadélfia. Seja avivado, não dê ouvido aos que são frios e se conforma com essa vida de frieza. Fique na presença, mas também a pessoa que tem dons deve também dar lugar à transformação. Porque não adianta também eu falar línguas estranhas, ter dons e andar com a cara emburrada, não dar bom dia, não saudar as pessoas, ficar de mal, ficar na fofoca. Então, quem tem o Espírito Santo tem que viver novidade de vida, tem que ser cristão de verdade. Amém? Glória a Deus. Porque, eu sou cristão, mas eu sou uma pessoa que ainda brigo, saio na mão com as pessoas, eu discuto, eu ameaço de morte pessoas, eu divido, eu sou religioso. Para mim, se não for da minha igreja, é assim mesmo, parece até que nunca conheceu Jesus. Se não for da minha igreja, para mim não é crente, eu não dou a paz nem nada, não existe isso. A igreja que vai subir não é sua placa denominacional. Nem procure na Bíblia que você não vai achar isso. A igreja vai subir, a igreja do Senhor, a noiva. Ela não tem uma placa. A placa está subindo, ou a placa está indo. Não. Quem vai subir é a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. É um corpo só. Cada membro, eu já falei aqui, de cada denominação representa uma partícula desse corpo que está em toda a terra. Então esse negócio de que alguém está lhe ensinando que você tem que estar indiferente, não tem que saudar, é completamente fora. Toda congregação que age dessa maneira é considerada como seita. Toda congregação que fica fora, eu sou santo porque eu uso um véu. Eu sou santo porque eu deixo meu cabelo crescer batendo as pernas. Não, você é santo se você permanecer guardando os mandamentos do Senhor, sujeitando a Ele e parar de religiosidade. Porque esse negócio de dizer que santidade é cabelo grande e véu na cabeça é antibíblico. Isso é religiosidade. É o que mais mata, né, no mundo. Não são só as guerras, não. É a religiosidade. É alguém defender uma placa denominacional e não pregar o evangelho e nem defender o reino de Deus, né? E outra coisa, Deus não precisa de defesa de ninguém, porque Ele é poderoso, é o Todo-Poderoso para proteger todos. Amém? Glória a Deus. Lembra a história de Moisés, que alguém se levanta contra ele e o Senhor desce a mão, Miriam e etc. Então, o Senhor foi e pelejou. Glória a Deus. É assim. Amém? Então vamos permanecer no Senhor, buscar o batismo com o Espírito Santo no nome de Jesus, ser batizado e deixar o Senhor fluir os seus dons. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom Adonai.